Hoje a gente vai vamos falar um pouquinho de crenças, entender, né, o que é crença. Eu, particularmente, adoro falar sobre crenças e entendo que crença é a chave é a chave da nossa vida, né? Se você estiver preparado, se você estiver preparada para entender como é que se forma o sistema de crença, eu digo que você tem aí 50% de caminho andado para a transformação da sua vida. Aí você me pergunta, Maite, e os outros 50%? O outro 50% é onde a gente vai desprogramar, reprogramar e co-criar a nossa realidade. Eu vou trazer para vocês o conceito, né? O que é a desprogramação? Eu chamo a desprogramação de detox. É o nosso detox energético. É quando a gente começa a limpar, a cancelar as crenças limitantes, as crenças negativas do nosso inconsciente. E é quando a gente realmente identifica o que é que está nos travando, o que é que está te travando, o que é que está te retendo, o que é que está impedindo que você dê o próximo passo. E aí, através do detox, da desprogramação, é que você consegue limpar todo o sistema. Imagine um aparelho celular, né? Você compra um aparelho celular e começa a usar. Aí você já vai vai baixando novos aplicativos, vai recebendo informações, vai registrando momentos interessantes, quer dizer, vai fazendo vários downloads naquele aparelho. Chega um certo momento que o seu aparelho ele começa a travar, a deixar de desenvolver da forma que ele deveria. E aí o que é que você faz? Você precisa dar um reset de fábrica, você precisa eliminar aquelas informações que estão ali e que muitas vezes só faz peso, não faz sentido. É justamente isso que a gente faz no nosso sistema, né? A gente precisa, quando você entra no processo da desprogramação das suas crenças negativas, você está fazendo justamente a limpeza do seu sistema. Você vai acessar o seu inconsciente, vai extrair dele aquelas informações que te retêm, aquelas informações que te mantêm paralisado, aquelas informações que não permitem que você dê o próximo passo. E aí, quando você deixa o seu sistema todo limpinho, todo redondinho, como o aparelho de celular, depois que você faz o seu reset, que você tira tudo que você não precisa, o que é que você faz? Você se prepara para instalar novas informações, novos aplicativos. E é igual como acontece no nosso sistema. Nesse processo, depois da desprogramação, você vai passar para a fase da programação. Você vai instalar novos aplicativos no seu sistema, você vai instalar novas informações. O que é que você deve fazer? Fez a limpeza, fez o detox, identifique exatamente o que é que você quer, qual é o seu propósito de vida, aonde você quer chegar, o que é que você quer ser, o que é que te traz alegria, satisfação para a sua vida. Identificou isso? Então agora vai ser instalado no seu sistema aplicativos, crenças positivas que vão te levar a obter esse sucesso. É justamente isso. Na parte da reprogramação, é o momento que você vai instalar no seu sistema todas as informações, todas as crenças novas, todas as crenças potencializantes que vai te levar a alcançar o resultado que você está buscando. E aí é um ponto bem importante que você precisa analisar, que é justamente nesse momento da reprogramação onde você começa a fazer a mudança de hábito. E a mudança de hábito é algo que requer disciplina, é algo que requer muita vontade, muita força de vontade. Por isso que você precisa sempre determinar o seu propósito. Porque lembrando-se do seu propósito todo dia que vai fazer com que você instale aqueles hábitos na sua vida para que a sua reprogramação ela seja feita da forma correta, que ela seja instalada 100% para que você comece a alcançar os resultados que você almejou. E aí, fez a desprogramação, limpou todo o sistema, eliminou todas as crenças negativas, fez o download, instalou novas crenças positivas, instalou novos hábitos, acompanha o seu comportamento, acompanha
a sua mudança de fato, e aí naturalmente você passa para o terceiro processo, que é o processo da cocriação. O processo da cocriação da realidade é algo que chega a ser muito divertido, muito bacana de se viver, porque quando você chega a um certo, a um nível de consciência, a um nível de autoconhecimento, cocriar sua realidade passa a ser algo muito divertido, chega a ser mágico. Tem momentos que você pensa em uma coisa de manhã, de tarde, aquilo aconteceu e você diz, uau, isso é maravilhoso. E você pode passar por esse processo de cocriação. O interessante é quando você entra no processo de cocriação, mas como um cocriador consciente. O que é um cocriador consciente? É quando você já passou por todos os processos e você passa a ter consciência de que a partir de agora você está se comportando de um outro jeito. O nosso inconsciente é como se ele ligasse um botão de alerta e ele vai estar ali o tempo todo. Se você tiver uma atitude ou algo que te leve a ter uma atitude negativa, um comportamento diferente daquele que você determinou de ter, algo que você fazia no passado, por exemplo, o seu próprio inconsciente ele vai te alertar, ele vai dizer a você de que isso está acontecendo e você pode simplesmente, automaticamente cancelar. E aí tem a técnica do cancelar, que você pode usar a palavra cancelado e você simplesmente cancela essa informação no seu consciente e você passa a corrigir os seus hábitos. É nesse momento que você passa a ser um co-criador consciente, porque você tem consciência, você passa a ter consciência, é como se você começa a ter consciência do seu tempo presente. É consciência do seu consciente, percebe? É como se você tivesse alerta para saber, para observar que tudo que você está pensando naquele momento vai ser manifestado. E aí você passa a controlar aquilo que você está pensando para que, se for algo negativo, você cancela, se for algo positivo, você potencializa. Esse é um momento do processo maravilhoso, super divertido e que traz grandes transformações na nossa vida, certo? Eu quero saber se até agora tá tranquilo para vocês, se faz sentido, o que é que vocês acharam. Deixa eu dar uma boa noite aqui para quem está chegando. Manuel, Andressa, boa noite, Melissa, Raimunda, gratidão, Raimunda, por estar aqui comigo. Entrou aqui H7, boa noite. Vamos convidando mais pessoas, vamos trazendo as pessoas para participar. Vânia, seja bem-vinda, Vânia. Vânia é uma irmã querida de alma. Vânia e Raimunda, para não ter ciúme, né? São as minhas colegas, minhas irmãs de alma, minha família de alma, né? Nós somos terapeutas do mesmo instituto. Isso é muito bacana quando a gente se apoia, quando a gente se ajuda. Sejam muito bem-vindas, meninas. Então vamos convidar mais gente para participar, para receber esse conteúdo, tá certo? Eu quero aprofundar mais, trazer mais o conceito de crença para vocês. O que são crenças? Crença é tudo que eu creio, né? Crenças são as minhas verdades, são os meus valores. E aí vocês ficam atentos para o seguinte: nem todas as crenças, todos os valores são crenças, mas nem todas as crenças são valores. Isso. Aí o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a única coisa que tem de verdade mesmo são as leis universais, são as leis que Deus determinou. Ou seja, todas as suas verdades, todos os seus conceitos são suas, são verdades suas, não pertencem a outro, não pertencem a mim. Cada um tem o seu sistema de crença. E o interessante é que, se você tem um sistema de crença autodestrutivo, a boa notícia é que você pode transformar isso, você pode cancelar, você pode eliminar. E se você tem um sistema de crença de valorização, de positividade, você pode potencializar esses seus resultados e passar a viver
transformações maravilhosas. Então, assim, quando a gente pensa no sistema de crença, quando a gente pensa nas crenças, é algo muito individual, é algo muito do seu, né? É como eu brinco, quando a gente fala assim, o autoconhecimento é muito eu comigo, porque é isso mesmo. As minhas crenças me definem, as minhas crenças vão falar sobre mim, sobre quem eu sou, sobre as minhas características. As suas crenças vão falar sobre você, né? E é justamente isso. A crença, elas vão determinar os nossos sentimentos, as crenças, elas vão determinar as nossas ações, elas vão determinar o nosso sucesso. Então, as crenças, elas determinam tudo em nossa vida, elas nos definem, certo? E elas são formadas através das heranças dos nossos pais. Elas são formadas através das heranças dos nossos avós, elas são formadas através dos nossos antepassados. E aí você pergunta assim, Maite, mas como é que isso se dá? Vamos pensar, na verdade, desde quando nós enquanto ser decide, né, por essa encarnação, por passar por esse momento de evolução, a gente já traz um sistema de crença, certo? E aí é o que a gente pode dizer que são os sistemas de crenças de herança. Quando aquela mãe se dá conta de que ela tá grávida, tá no seu processo de gestação, aquela mãe, aquele papai, aqueles avós, aquelas pessoas que estão ali responsáveis pela formação daquela criança, eles começam a construir o sistema de crença que vai ser instalado naquele ser. É justamente nesse momento. Isso, Vânia, dos nossos ancestrais. Então, você começa o sistema de crença, ele começa a ser instalado nesse momento. E aí, no momento que esse indivíduo ele passa no seu período escolar, a escola já tem seu sistema de valores que vão ser instalados nessa criança, o governo, os noticiários. Então, todas as informações que nós recebemos, elas contribuem, elas são transformadas no nosso sistema de crença. E é justamente nesse momento que se define a qualidade de vida que você vai ter, certo? Então, se você está recebendo, se o seu sistema de crença é um sistema de crença de autodestrutivo, no sentido de que de muita dificuldade, de muitos desafios, tem muita crença para serem eliminadas, para serem tratadas. E se você se o seu sistema de crença ele foi instalado de forma positiva, de valorização, de cuidado, de sucesso, o que tende a acontecer é você se transformar em um adulto de prosperidade, de vida abundante. Deixa eu dar uma boa noite para quem está chegando agora. Silvânia, Malu, boa noite. Daiane, Valéria, gratidão, Valéria, bom ver você aqui, boa noite. Eu quero saber se até aqui está bem tranquilo, se vocês estão entendendo. A gente está falando para quem chegou agora. Hoje a live eu estou entregando um pouco sobre o que é crença, trazendo o conceito do sistema de crença, como ele se forma, de que forma esse sistema ele transforma interfere na nossa vida, né? O que são crenças positivas, negativas. Cadu, boa noite. Então vamos seguir. Vamos falar um pouco sobre crenças limitantes ou crenças negativas. As crenças limitantes, as crenças negativas, são todas as verdades que te retêm, que te paralisam. São aquelas informações que foram instaladas em qualquer momento da sua vida, em um dado momento da sua vida, e que vai te reter, que vai impedir que você viva a vida que você gostaria de viver. Sabe aquela sensação que você tem de que, poxa, eu fiz tudo, estou fazendo tudo, mas as coisas não acontecem, o que será que eu estou fazendo de errado? O que será que eu estou fazendo de errado? É justamente essa crença que está instalada lá no seu inconsciente e que está fazendo com que você reviva sempre as mesmas coisas, esteja sempre repetindo as mesmas ações, e ações essas
que não vão agregar, que não vão te auxiliar a dar um passo para frente. Vamos pensar o seguinte: imagine uma criança, vocês sabem que a personalidade de um indivíduo, ela é formada até os 7 anos. Então, desde o momento que aquela criança foi concebida, no momento que a mãe se dá conta de que está grávida e que ela começa a passar aquela informação ali de que você é amada, você é querida, e aí muitas vezes acontece em tom de brincadeira, e claro que todas as crenças negativas, quando elas são instaladas de forma inconsciente, porque ninguém tem a consciência de instalar o negativo em um ser seu, certo? Essas instalações, elas são feitas de forma inconsciente. E aí, quando um tio ou um pai diz assim: ah, mas tomara que seja um menino danado, um menino pintão, esse tipo de informação, eles estão sendo registrados no nosso sistema. Essas informações, elas vão ser vividas sim. E se ela for alimentada de forma positiva, você vai ter uma vida mais tranquila. E se ela for alimentada de forma negativa, você vai viver desafios. Então vamos pensar em uma criança de 4 anos, onde ela está ali começando seus momentos, está se desafiando, está se descobrindo, e aí em um momento do dia ela resolve tomar um copo d'água. Imagine você, ela está no seu momento de descoberta, de desafio, ela está começando a se descobrir, o que é que eu posso fazer, sabe? E aí ela pega aquele copo d'água, por falta de equilíbrio, porque é o primeiro momento dela, ela escorrega e derrama água. E o que é que uma mãe faz, né? Ou o responsável que está ali no momento: nossa, você é lerda, pronto. Foi instalado no sistema daquela criança de que ela é lerda. E qual é o entendimento que ela vai ter? Que de toda vez que ela estiver fazendo algo muito desafiador e que ela não conseguir finalizar aquela ação, ela vai ser lerda. E o que é que vai acontecer? Ela vai começar a atrair para a vida dela ações, pessoas que vai fazer com que ela haja dessa forma. E ela vai trazer isso para a vida dela. Porque qual seria o ideal? É pegar aquela criança e passar a confiança de que está tudo bem, aconteceu, está tudo bem, da próxima vez tenha mais atenção, da próxima vez você vai conseguir. É encorajar, é despertar nela o desejo dela se desafiar e conseguir fazer as coisas da forma certa. E aí o que acontece? Essa criança vai para a escola insegura, medrosa, com medo de se expor, tem dificuldade em se relacionar em grupo de amigos. No momento mais tarde, na faculdade, ela passa a ter dificuldade de apresentar trabalhos, ela passa a ter dificuldade até de se relacionar. E o que é que ela começa? O medo, aquela crença que foi instalada no sistema dela começa a bloquear ela. E ela passa justamente, né, com a insegurança, com medo de se expor e de ser retraída de novo, de qualquer outra forma. Ela começa a aceitar da vida aquilo que a vida tem para dar. E aí começa a aceitar qualquer coisa. Ela sabe que ela tem capacidade de aceitar um bom emprego, mas as travas que foram instaladas dentro dela não deixa com que ela mostre o potencial dela, não permite com que ela dê um próximo passo. Então ela começa a aceitar aquele emprego que não a faz feliz, e aí ela começa a aceitar da vida aquele relacionamento, porque ela acha que aquele homem maravilhoso que ela desejou, que ela sonhou, jamais vai olhar para ela. Então percebe o quanto de informação, de ações negativas, né, pode ser atraído para a vida de uma pessoa no momento que uma crença é instalada de forma errada, né? Então você precisa ter o cuidado com isso. A gente está instalando crença o tempo todo no outro. Quando você julga, às vezes quando você julga alguém, você está só potencializando algo que dói naquela pessoa, algo que já está instalado na vida dela como uma crença, algo que já retém. Então a gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente vai dizer do outro, com o que a gente vai falar com o outro,
porque o tempo todo o nosso sistema ele tá permitindo que sejam feitos downloads de informações, seja ela positiva, seja ela negativa. Até aqui tá tranquilo? Deixa eu dar boa noite a quem chegou. Marcos, tem uma empresa aqui em Choval, seja muito bem-vindo. Francisco Barbosa, gratidão pela presença de vocês. Vamos falar um pouquinho sobre crenças positivas. Eu adoro falar sobre crenças positivas, né? Crenças positivas é tudo de bom, né? As crenças positivas, ela traz alegria, ela traz satisfação, ela promove o sucesso da nossa vida. As crenças positivas, ela promove riqueza, minha gente. Então, assim, potencializar, identificar dentro de mim o que é que eu tenho de positivo, quais são os meus valores positivos, o que é que eu tenho dentro de mim que me joga para frente, o que é que eu tenho de positivo que vai elevar os meus resultados. E aí sim você começa a transformar, né? A dar um salto maior. Eu costumo dizer assim que a gente pensando enquanto criança, de que forma a gente consegue instalar a crença positiva. Isso é muito interessante porque quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, eu tinha um ano depois, eu fiquei grávida, então para mim foi muito fácil entender isso. Hoje, desde quando eu tive o conhecimento, tomei o conhecimento dessas informações, eu tenho muito cuidado com aquilo que eu digo para o meu filho. Eu tenho muito cuidado com o que ele vê. Porque assim, tudo que a gente vive, tudo que a gente passa para as pessoas, para os nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, a gente está colaborando com a potencialização de uma crença positiva ou negativa. E o que é que eu falo sobre isso? Quando eu tenho que viver algum desafio voltado ao relacionamento, eu procuro ter muito cuidado para que ele não participe daquilo, para que não seja internalizado nele a parte negativa daquele relacionamento. Quando eu estou passando por algum desafio financeiro, eu tomo muito cuidado para que ele não participe daquilo, porque eu não quero que seja instalado no sistema dele crença de escassez. E aí tem algo que é transformador e que eu aprendi justamente nesse processo do desenvolvimento e que faz todo sentido. A gente, enquanto mãe, enquanto pai, enquanto responsável daquele ser, a gente consegue fazer uma PNL, é uma programação neurolinguística. A gente consegue fazer programações maravilhosas no sistema dos nossos filhos, da nossa criança. Ah, mas só pode fazer? Não. A gente pode fazer isso em qualquer pessoa. A gente consegue fazer essas PNL no nosso cônjuge, a gente pode fazer no nosso irmão, no nosso pai, desde que o outro permita, porque tudo que a gente faz no outro é com a permissão, ainda que seja a instalação de coisas positivas. Então, o que eu faço com o Rafael? No momento que ele está lá sonolento, no momento que ele está justamente entrando no estado teta do consciente dele e adentrando para o estado delta, que é o estado de sono profundo, eu começo a contar histórias positivas, histórias onde ele é o protagonista, onde ele vai ter sim desafios, porque a gente não vai criar, né, os nossos filhos de forma fantasiosa, achando que não existe. Os desafios vão estar aí, o desafio precisa existir até para a gente poder se fortalecer, até para que a gente consiga chegar a um processo de evolução. Então, eu começo a contar histórias no ouvido dele, onde ele é o protagonista daquela história, onde ele vai passar por desafios sim, mas ele vai estar sempre chegando ao resultado. Onde a gente tá, eu sempre digo a ele o quanto ele é amado, o quanto ele é desejado, o quanto ele é amado pelos tios, pelo pai dele, o quanto ele é feliz, o quanto ele é inteligente, porque são esses downloads que a gente precisa instalar nas crianças, porque quando essas crianças chegarem à fase de adolescente, na fase adulta, eles estão vivendo outras realidades, eles estão potencializando seus resultados. Isso faz toda a diferença. É você dizer, ao invés de você dizer a uma criança de que você não vai conseguir, você nunca consegue, não, você vai conseguir sim, o desafio existe, não deu dessa vez, mas está tudo bem. Se você conseguir continuar
tentando, você vai conseguir lá na frente. Então, é isso que todos nós precisamos ter, é a responsabilidade com o outro. É engraçado que Rafael, ele vê muito brinquedo na internet, e ele vira para mim e diz assim: mãe, esse brinquedo aqui, esse brinquedo custa caro? Não custa, bote aí que depois a mamãe dá. Porque é justamente isso, porque se a gente começa a dizer, não, agora não dá, tá muito caro, aquela criança, ela começa a achar que para ter as coisas precisa se fazer muito sacrifício, que tudo é muito difícil, que ter dinheiro é difícil, e não é isso. São essas crenças que nos limitam, são essas crenças que vai nos retendo, que vai impedindo com que você chegue a dar o próximo passo, que você consiga ter uma vida de abundância, que você consiga ter uma vida de prosperidade. Mas o grande legal disso tudo é que todas as crenças negativas, elas podem ser canceladas, elas podem ser substituídas, elas podem ser liberadas. E no momento que você faz esse cancelamento, você pode fazer sim a instalação de novas crenças, de crenças positivas, de crenças que vão alavancar os seus resultados, de crenças que vai te auxiliar na realização dos seus sonhos. Percebe? Agora eu queria falar um pouquinho com vocês, dar boa noite a Horaide, boa noite. A Michele, quem mais chegou aqui? Eu queria saber se tem perguntas. Vocês têm perguntas? Semana passada todo mundo falou: Maite, você não abriu para perguntas. Hoje eu quero ouvir perguntas de vocês. Quem tem perguntas, vamos. Deixa eu ver se aqui em cima. É isso, gente. O nosso sistema de crença, as crenças, elas nos definem, como eu falei no início. Para quem chegou agora, eu trouxe um pouco, né, da informação do conceito de crença, como elas se formam, o que são crenças limitantes, o que são crenças positivas, como a gente consegue trabalhar para que esses valores, essas verdades, elas possam trazer resultados positivos para a nossa vida. E é justamente isso. Eu quero fazer um convite a vocês, aquelas pessoas que ainda não se inscreveram, que se inscrevam agora. Aproveita, acessa a bio. No dia 27 de setembro, acredito que é na próxima segunda-feira, eu vou realizar um workshop, 100% gratuito, onde eu vou trazer informações sobre crenças. Por quê? Porque o tempo da gente aqui é muito curto e o assunto ele é muito abrangente. Lá eu vou falar de um tema que todo mundo pede, falar de crença. Fala de crença, Maite, sobre relacionamentos. Eu vou trazer informações de como são instaladas as crenças negativas para que, por exemplo, você não esteja vivendo hoje um relacionamento dos seus sonhos, e de que forma você consegue cancelar, eliminar essas crenças para que você consiga atrair aí o mozão, atrair a pessoa, a alma gêmea da sua vida. Então, no dia 27 de novembro, e aí a gente vai falar de crenças de dinheiro, vamos fazer atividades, exercícios, técnicas para poder cancelar, transmutar essas crenças. Vou ensinar técnicas para vocês potencializar aquilo que já tem de positivo na vida de vocês. Então, assim, é gratuito, 100% gratuito. Dia 27 de setembro, todos vocês estão convidados. Acesse agora o link na bio para garantir a vaga e a gente poder aprofundar mais esse conteúdo, tá certo? Eu queria ver se vocês têm mais perguntas, se tem pergunta. Pessoal, olha só, a nossa live hoje vai ficar gravada. E aí o presente que eu sempre dou toda semana, que é o sorteio do atendimento de Theta Healing, vai ser da seguinte forma essa semana. A nossa live vai ficar gravada e aí eu quero que você escreva lá qual foi um insight que você teve, né? O que é que de transformador esse conteúdo que eu trouxe hoje
trouxe para sua vida? Qual a informação que fez todo sentido? Qual a informação que deu em você um estalo que disse assim, agora sim, eu entendi porque é que às vezes eu repito sempre esse processo. Então, todas as pessoas que fizeram comentário lá na nossa live que vai ficar gravada, vai participar do sorteio para poder ter um atendimento de Theta Healing. Aí no atendimento de Theta Healing é maravilhoso, porque você tem a oportunidade de fazer aí o cancelamento de uma crença que pode estar travando alguma área da sua vida, né? O Theta Healing tem essa característica. Existem muitas técnicas e tem técnicas maravilhosas de cocriação da realidade, de cancelamento de crença, mas o Theta Healing em particular, ele nos dá a possibilidade, né, de fazer a limpeza de uma crença e sem sofrimento, né, porque tudo que você faz ancorado ao Criador de tudo que é. E para finalizar a nossa live de hoje, eu quero dizer para vocês que na próxima quarta-feira, lembre bem, a nossa live é sempre todas as quarta-feiras, nós estaremos aqui às 21 horas, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, eu desejo que o Criador transmute toda energia negativa, toda energia densa que possa estar envolvendo o seu ser, o seu caminho, a sua casa, o seu trabalho, e que transmute essas energias em luz de amor, em luz de manifestação, tá certo? Beijo no coração de todos vocês, um ótimo final de semana.